Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. No capítulo de hoje, nós vamos receber a doutora Renata Assef. Ela é médica ginecologista e o tema é maternidade tem idade? Bem-vinda, doutora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Paty. Eu aqui gostaria de agradecer imensamente o convite. Falar que é um prazer estar aqui hoje. Obrigada a você, obrigada, Renata. Imagina. Espero poder ajudar um pouquinho e compartilhar um pouco da minha experiência com isso também, né? Com certeza. Doutora, quando a gente para pensar na maternidade, se a gente fizer um raciocínio rápido, assim, a maternidade, se você não quiser muito, né, você vai sempre colocar barreiras, porque em qualquer idade, ela teoricamente vai te atrapalhar. Então, se você pegar a gravidez precoce ali de 17, 16 que acontece e com frequência, o que a gente pensa? Estragou a vida, né? Putz, acabou com tudo, queimou a largada, mais ou menos isso. Uhum. Aí, com 20 e pouquinhos anos, puxa, tá na faculdade, né? Mãe, não vai parar de estudar, vai atrapalhar os planos, né? Aí, um pouquinho mais, putz, agora pós-graduação e trabalho. Atrapalhou de novo. Aí, passou dos 30, putz, no auge da carreira. Vai parar pra ser mãe? Aí, quase no 40, puxa, agora, né, já é tarde, passou do tempo. 40 e poucos anos lá, vai ser vó do filho? Vai ter pique para cuidar do filho? Quer dizer, se a gente for parar para pensar, não engravida. Agora é o desejo de ser mãe que traz isso de parar tudo. Falar, não, esse é o meu momento e eu vou e eu quero, independentemente das circunstâncias. O que a gente tem que ter é a capacidade de saber que sim, serei mãe, porém a minha vida vai continuar. É isso, né, doutora? Mais ou menos isso, né, Paty? E eu acho que a mulher hoje ocupa um espaço muito importante na sociedade. A gente assumiu um papel de pós-graduação, um trabalho muito intenso. Isso representa muito, muito da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, realmente começou a ficar muito mais difícil de você decidir o momento certo. E aí, as mulheres têm deixado cada vez mais para decidir em cima da hora. E quando veem, param para olhar, elas já não conseguem, porque infelizmente a gente tem um relógio biológico também que apita, né? Então, Sim. eu acho que o meu papel hoje, eu tenho tentado muito conversar sobre isso com as pacientes no consultório, é que a gente tem que tentar decidir antes que a natureza decida por nós, Uhum. né? Então, se não é o momento, pelo menos se precaver para que você não perca a oportunidade de ser mãe, se você quiser. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o instinto, né, que a gente tem. Então, a maternidade, na grande maior parte das mulheres, né, tem mulheres que não querem engravidar hoje, Uhum. isso vem aumentado muito, né, o número de pessoas assim. Mas para aquelas que têm esse instinto, em algum momento ela começa a ver a amiga que engravidou, né, os filhos pequenos em festinha e tal, e aí ela começa a também se sentir estimulada e acaba decidindo. Tá. Né? Agora, se a gente fosse falar da questão de saúde mesmo, de momento ideal ali, onde tudo está conspirando a favor, qual seria esse momento, essa idade, que tudo está assim, sincronizadinho para, acontecer? Do ponto de vista médico, o melhor momento para engravidar é de 18 ou mais precisamente 20 anos até os 35 no máximo, ou antes dos 35 anos. Mas hoje eu digo que a minoria A engravida minoria. nessa faixa etária, sim. É. Infelizmente, a gente ainda tem muita menina, muita adolescente engravidando no Brasil, principalmente na rede pública, né? Precoce, né? Precocemente. Muito precoce, na Uhum. adolescência, né? Uhum. 14, 15 anos, a gente tem já meninas engravidando. E muita gente, muita mulher que resolve, ou que resolve não, o que a oportunidade aparece depois dos 35 anos, que é quando a nossa taxa de fertilidade começa a diminuir, Uhum. né? Mas ela diminui, mas ela não cessa. E se Não. engravidar depois, também não tem problema, né? Eu, por exemplo, engravidei com... Eu tive minha filha com 38, engravidei com 37. 38 anos. Minha taxa lá dos meus óvulos já não estavam numa qualidade muito boa meu médico me deu um prazo ali para engravidar naturalmente em 6 meses e aconteceu, né? Uhum, Com uhum. tudo naturalmente. E o ideal é que seja, né?
O bom é que seja naturalmente e só vai para um tratamento mais específico quando realmente não dá, né? Caso haja necessidade, né? Sim, eu acho que não tem problema, né, Paty? Eu acho que, assim, realmente, hoje a medicina evoluiu muito, então a gente tem prevenção de vários problemas, mas se a gente for parar para analisar, em especial depois dos 40 anos de idade, a chance de engravidar diminui bastante, né? Isso a gente considera em torno de 5% só. Além disso, você aumenta riscos de diabetes gestacional, de hipertensão da gestação, enfim, de perda de trabalho de parto prematuro. Então, não dá para dizer que não tem problema nenhum, né? Mas desde que você ovule, você pode engravidar. Então, isso pode acontecer aos 50 e poucos anos de idade. É raríssimo, muito raro. Mas acontece. Se após os 40... já começa a diminuir mais intensamente. Eu acho que a gente tem um momento ali, 35 ou 40 anos, que a gente começa a ter um pouquinho da taxa de fertilidade, né, uma queda disso, mas isso não é tão intenso. Isso se intensifica, de fato, depois dos 38, 40. Então, sim, a gente consegue. Sem dúvida consegue. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente pensar em qualidade de vida, né? Em cuidado com a saúde. É diferente uma mulher aos 40 anos engravidar hipertensa, diabética, obesa, né? De uma mulher que sempre cuidou da saúde dela, que faz atividade física, que pensa em dormir bem, que se alimenta direitinho e engravidar aos 40 anos, né? Sim. Então, a chance de sucesso daquela gravidez só aumenta quando você tem uma mulher saudável engravidando. Certo, certo. Você sabe que quando meu médico me acompanha há anos, e quando deu 36, ele falou, escuta, eu sei que o seu sonho é ser mãe e eu queria gestar um filho, porque você pode ser mãe na adoção, caso não dê certo, ou tem gente que não quer passar pela gravidez em si, né? E eu falei assim, não dá pra congelar? Ele falou, Patrícia, dá sim pra congelar. Só que isso não garante que você vai ser mãe de uma maneira natural. Porque pode ser que não vingue, sei lá, os óvulos. Pode acontecer, né? Então, vamos tentar primeiro naturalmente? Foi essa sugestão que ele deu e graças a Deus, teve sucesso. Mas eu conheço pessoas que tentaram por tratamento, não conseguiram. E, de repente, minha prima mesmo, quando ela desencanou, falou, vou adotar, engravidou. O que acontece com essas pessoas que ficam tanto tempo tentando via tratamento e quando desencana, acontece? Então, a gente tem pessoas que têm doenças que agravam, né? Então, endometriose é uma doença que é cada vez mais prevalente hoje na população feminina, né? A estimativa é que mais ou menos 10% das mulheres tenham endometriose ao longo da vida. E hoje a gente tem mais recurso para fazer diagnóstico. Então, se você faz um diagnóstico precoce, você reduz esse risco. Não é toda a endometriose que compromete a fertilidade. Mas alguns casos, sim. Então, fazendo diagnóstico precoce, tratamento precoce, você consegue prevenir. Então, existem doenças e existem as infertilidades sem causa aparente. Que é o que a gente vê na maior parte dessas pessoas que tenta, não engravida, de repente engravidou ou adotou e engravida na sequência, né? Isso acontece. Isso porque... a cabecinha, né? Exatamente. Isso é porque a gente tem realmente uma comunicação muito importante. A gente comanda muito, mesmo que involuntariamente, o nosso corpo, né? Sim. Não é que você quer ter uma doença, não é que você não quer engravidar, mas você com ansiedade ou, enfim, com várias coisas aí, com o meio externo que você interage, você pode, sim, dificultar, né? A ansiedade extrema, enfim, você acaba bloqueando a ovulação e aí não dá certo mesmo de engravidar. E a hora que você relaxou, porque você já adotou, porque você já tem um outro filho, você vem engravida espontaneamente. Mesmo pacientes que já trataram, sem dúvida nenhuma. Mas que bom, né? Que existe essa Que possibilidade. bom, que bom. Agora, voltando um pouquinho na maternidade precoce, doutora, a gente pode, não digo, ou até digo, culpar os pais também, né? Que não prepararam aquele adolescente, não esclareceram com todas as letras ali
os problemas, né, que é um problema, né, querendo ou não, a gravidez na adolescência, ela acaba sendo um problema por vários fatores. Sim. Mas os pais também têm uma parcela de culpa nesse processo. Acho muito pesado a gente considerar culpa, né? Tá. A gente sempre se culpa por tanta coisa. Mas, assim, sem dúvida, responsabilidade. Responsabilidade, Eu essa acho que sim, acho que essa é a palavra palavra é um melhor. pouquinho melhor. Sem dúvida, né? A gente responde pelos filhos até eles se tornarem adultos. Então, é nossa responsabilidade como pais orientá-los a prevenir a gravidez precoce. E aí eu não acho que é só pais de meninas, né? Ou mães de meninas. Não, de jeito nenhum. Mas mães de meninos também, que têm que instruir o filho, né? Do que seria uma gravidez precoce. E eles vêm começando a vida sexual cada vez mais cedo, né? E muitas vezes sem preparo nenhum. Então, sim, a responsabilidade é grande dos pais, é grande das escolas. Das escolas também, é verdade. Grande dos órgãos públicos, né? Campanhas de instrução mesmo, de como quais são os métodos anticoncepcionais e tudo. Eu acho que é uma responsabilidade muito que tem que ser dividida. O adolescente, às vezes, ele está meio perdido na situação, né? E ele pensa, comigo nunca vai acontecer. Sempre tá longe, né? Tá muito longe, imagina. E depois, assim, anticoncepcional eu uso só no dia que eu, né, tiver relação, no dia que eu for transar com meu namorado. Aí eu resolvo. Não. Isso é anticoncepção de emergência. E tem uma falha nisso, claro, né? pode acontecer. Mais ou menos 2%, se você for pegar o índice de falha da pílula do dia seguinte. Entendi. Então. E você tinha me falado que quando uma mãe, né, os pais levam a menina para uma primeira consulta ginecológica, é previsto pelo estatuto que você... Como que é que funciona? Na verdade, assim, isso na pandemia a gente falou bastante, né? Porque na pandemia, no início da pandemia, também tivemos que parar de trabalhar e ficou só atendimento médico de urgência, né? Em consultório médico, inclusive. E anticoncepção, né? Você oferecer anticoncepção ou motivo anticoncepção foi considerado um motivo de emergência. É obrigação do médico oferecer e expor os métodos possíveis de métodos anticoncepcionais contraceptivos para uma adolescente na primeira consulta dela. E se ela manifestar o desejo, é obrigatório que ela saia daquela consulta com o método escolhido, com o método na mão dela. Porque muitas delas saem dali e quando elas buscam, principalmente, é porque elas já estão, ou já está acontecendo. Ou está prestes a acontecer. Se você falar, não, pensa, faz isso, faz aquilo, depois você volta, às vezes ela volta grávida. Né? Então, é obrigação, é um papel extremamente importante e está realmente no estatuto da criança e da adolescência que a gente tem que oferecer. E não pode também ter um tabu, não, minha filha tem 15, tem 16, não vai. Gente, o sexo é natural da vida, né, doutora? Fechar os olhos, né? Tapar os olhos tapar os olhos. Sim. É enganação. Você não teve passado, né? Mais ou menos isso. Querer ser ali o puritano, ou acreditar que é um anjinho, que não vai, né? Não é. Vamos encarar a realidade que vai acontecer. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de ver que o filho cresceu, né? Talvez. Esse é o grande problema, né? Você vê, eu tenho uma menina de 19 anos... Para mim, ela é o meu bebê e vai ser meu bebê eternamente. Minha avó, aos 80 e poucos anos, chamava os filhos de meninos, né? Os filhos de 60 anos eram os meninos dela. Então, eu acho que um pouco é isso, a gente não se atentar que o nosso filho cresceu, né? E que ele não precisa ser um homem ou uma mulher adulta para decidir isso. Eles decidem isso muito antes. E, às vezes, Paty, uma coisa que eu tenho vivenciado muito é assim... O adolescente, às vezes, não precisa estar namorando para ter relação sexual, para iniciar a vida sexual. Às vezes, assim, a menina escolhe o melhor amigo para perder a virgindade, né? Olha. Enfim, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e olhar um pouco mais amplo e se preocupar não só... não, a minha criança, o meu bebê não vai fazer isso, né? Ele é diferente dos outros? Não é diferente, não. E sim proteger o seu filho, né? Porque uma adolescente grávida significa você tirar dela. Privá-la, né? Tirar daquele momento dela da vida, né? Que é tão fantástico. De viver todo o amadurecimento, escolha de carreira, enfim, tudo isso. Você tira, você afasta.
Eu acho que eu ia dizer pelo menos temporariamente, mas não, né? Filho é pra vida inteira. Pra vida inteira, exatamente. E acaba sendo dos avós, né? Porque uma menina de 16 anos não tá trabalhando, não tem nada, né? Que possa sustentar aquela criança, né? Sim. Nem inteligência psicológica, emocional para lidar com aquela situação. É uma criança cuidando de outra. Né? Exato. Mas também tem a questão que não é só a gravidez, né? Dos métodos contraceptivos. Tem as doenças também sexualmente transmissíveis que a gente não pode descartar, né, doutora? Sim. E aí, assim, eu sempre falo, quando eu converso com uma adolescente, a gente tem duas coisas para pensar. Uma é prevenção de doenças e a outra é contracepção. Então, preservativo é uma das coisas que eu falo, independente da tua escolha, ele tem que estar com você. Entendeu? Assim, se não tiver com o menino, diga não, né? Você, a mulher, infelizmente, é a que mais... O homem, ele é muito portador de algumas doenças que ele não manifesta, né? E ele nem sabe acaba tendo pouca consequência para algumas doenças que a mulher pode ter, por exemplo... HPV, que é uma doença extremamente prevalente hoje, o preservativo previne, né? A vacina diminui o risco da mulher ter câncer relacionado ao HPV. E previne alguns casos de infecção, mas não são todos. Então, ela pode ainda se contaminar. Tá. Se não tiver o preservativo na jogada, ela pode se contaminar. Então, são coisas que vêm independentes. Então, o preservativo não abro mão. Né? E aí a gente vai escolher um outro método, porque o preservativo ainda tem uma chance de falha grande. Sim. Até porque quando você fala de um adolescente usando preservativo, muitas vezes ele não sabe usar, não sabe colocar direito, né? Então, existe ainda a falha em relação ao preservativo, que você acaba reduzindo muito usando um outro método. 100% não existe, né, Patrícia? Não, né? Infelizmente, nem laqueadura é 100% segura. Tá. Doutora, também existem os casos, imagino eu, que quando o casal procura o ginecologista porque não consegue engravidar, sempre cai a culpa que a mulher não consegue engravidar. Mas tem os casos também que a infertilidade está no homem, né? Ou algum problema, não necessariamente infertilidade, mas alguma coisa que está sendo ocasionada que está dificultando a gravidez. Quando você recebe os casais com essa dificuldade, eles não devem chegar dizendo, olha, acho que o problema é do meu marido, não, né? Como que isso é encarado? Na grande maioria, não. Eu acho que culpa, por isso que a gente falou sobre culpa, eu falei culpa é uma palavra pesada, porque eu acho que nasce uma menina, carimba-se culpada nela, né? A gente assume muito esse papel de culpado. Mas não. Infertilidade é do casal. Né? Não é feminina, não é masculina. Às vezes você tem fatores menores na mulher e no homem que, quando somados, eles representam um papel importante e aquele casal não consegue engravidar. E, de repente, você tira a mulher daquele contexto, ou seja, ela se separa ou ela começa a tentar engravidar com outro parceiro e vice-versa. E esse casal dá certo. Então, infertilidade nunca é unilateral, ela é do casal. Né? E tem que ser investigado da mesma forma. Acho que hoje os homens estão um pouco mais abertos a isso. Apesar deles sempre acharem que a culpa é da mulher. E muitos, a mulher vai ao ginecologista. Quando o homem vai ao urologista? Só quando precisa fazer o exame da próstata, isso empurrado pela mulher, né? Muitas vezes, né? Não tem essa... Isso é cultural, né, Patrícia? Então, é isso, assim. A gente acaba muito fazendo o diagnóstico na mulher, muitas vezes... E também, né, como ginecologistas, hoje a gente acaba investigando o homem, né? Eu tô ali investigando uma mulher, um casal que não tá engravidando, normalmente a gente pede também. Então, se a gente vai começar a investigar, a gente vai investigar você e já vai fazer os exames do seu marido. Porque eu acho alguma coisa em você, né? Eu trato isso em você, e se ele tiver alguma coisa também? O que vai adiantar? Eu estimular a tua ovulação ou eu fazer alguma coisa com você se ali eu não tenho espermatozoide suficiente ou não tenho esperma de qualidade boa, entendeu? Então, sempre que a gente faz essa investigação, a gente investiga o casal como um todo. E aí, muitas vezes, você acha... Aí eu não vou tratar o homem, né? Aí eu vou encaminhar para o urologista e eles vão. Aí eles vão. Tá, agora, existem casais que são super precavidos e quando decidem assim, olha, nós queremos engravidar... E a gente quer fazer, antes de começar esse processo, a gente quer fazer uma investigação em ambos para ver se tem essa compatibilidade total? Existe? Hoje em dia, o que a gente fala de
falava antes Exames de pré-gestacionais ou pré-nupciais, eles perderam um pouco a função. Tá. O que tem, sim, assim, na medicina hoje a gente fala que existe não só o quero engravidar agora, né? Existe uma programação. Então, hoje a gente sabe que o material genético que você passa para o seu filho, ele pode sim ser melhorado se você tiver hábitos bons de vida, né? Se você tiver suplementações, enfim. E isso não só da mulher como do homem, né? Então, cada vez mais a gente vem estudando isso e a gente vê sim uma melhora, né? A tal da epigenética. Quer dizer, você nasce com uma carga genética e você pode modificar, quebrar essas pontas de cromossomos aí, modificar aquela carga genética. E você passa uma carga melhor ou pior para o seu filho. Olha a responsabilidade para a vida, né? Do seu filho, de um ser que você está colocando no Mas mundo. o que, por exemplo, que você consegue quebrar essas... Na verdade, assim, avaliando o material genético, já estudos mostraram qualidade, vamos dizer assim, desde a chance da gravidez dar certo, de maior índice de aborto, até risco, por exemplo, de uma criança se tornar um adulto hipertenso, hipercolesterolêmico. Nossa. Por quê, Paty? O que a gente sabe é assim, a carga genética a gente tem, né? E aquilo que você faz ao longo da vida vai fazer com que você manifeste ou não doenças que você traz na sua carga genética. E isso, aparentemente, você pode transmitir também de uma forma maior ou não. Que é o que você fala de penetrância de alteração genética né? Que você já tenha na família, entendeu? Entendi. Então, hoje a gente sabe. Lembra a história? Você deve ter tomado ácido fólico. Sim. Quem não sabe que tem que tomar ácido fólico logo que engravida? O ideal não é tomar logo que engravida. Tomar começar antes. 3 meses antes. Não, eu tomei antes. Mas nem todo mundo faz isso, né? Quando Só o médico falou, vamos tentar, já me deu o ácido fólico. Então, hoje, a gente tem já isso, muitas vezes, vindo na cabeça das pessoas. Então, assim, ou quando a gravidez acontece de surpresa, você vai começar com ácido fólico na sequência, né? Óbvio. Mas se a pessoa vai se preparar, é isso que a gente faz. Pensa bem, vocês estão tomando... você está tomando ácido fólico, está tomando cuidado com o teu dia a dia, teu marido dorme bem, qual é o nível de estresse? Ele fuma, você fuma. Uso de droga, né? Droga recreativa ou droga, né, ilícita, enfim... e aí, droga, eu coloco álcool, né? Por isso que eu tô falando. Recreativa. Qual é a quantidade de álcool que vocês ingerem? Ou qual é a frequência que ingere? Você faz atividade física? Como é a tua alimentação? É boa? E do seu marido é boa? Então, a gente sabe que isso, sim, tem um impacto na vida do filho e da gravidez. É uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Desde o início que você tem a concepção ali, quero ser pai, quero ser mãe, ali é muito grande, né? Começa muito antes do nascimento. Sim. E aquilo, né? A gente passa o melhor que a gente pode. Depois, o que eles vão fazer também, né? Sem dúvida. A gente, numa parte da vida deles, a gente interfere. Depois, a gente não tem mais como comandar. Mas aí, a escolha, a independência deles. Mas o nosso papel... é passar o melhor possível. Então... Doutora, quando a mulher engravida ali, vai começar a passar no pré-natal, né? Ali as consultas mensais e tal. E, de repente, ali detectou-se nos exames que o bebê tá com um problema, ou com síndrome de Down, essas coisas que dá para detectar logo no começo. Como que tem um protocolo médico para informação disso, para a pessoa poder se preparar para isso? Porque quando a mulher detecta ali, o médico detecta que a mulher tem a possibilidade de ter um filho com alguma síndrome que seja, o casal se preparar para receber essa criança, de saber como vai lidar com aquele serzinho que está chegando, é muito melhor, né? Com antecedência do que na hora do parto, opa, e aí o que eu faço agora? Né? Como que é isso da comunicação do médico? Porque... Então, Paty, olha que coisa interessante. Protocolo médico não existe. Mas eu tô com uma filha na faculdade de medicina, né? E hoje eles têm aula de psicologia médica. Olha. Então, coisa que eu não tive na faculdade. E, assim, isso acrescenta absurdamente. Eu tava conversando com as meninas que tem um dia na semana que eu consigo levar para a faculdade. A gente vai atualizando esses detalhes. Elas estavam me contando isso. Então, hoje, inclusive, a minha mais velha tá fazendo prova de psicologia médica. Olha, que legal. Espero que ela vá bem, né?
Mas, enfim, as meninas, eles aprendem, então, durante a faculdade, como comunicar. É difícil, né? O poder da palavra do médico nesse momento de fragilidade é, assim, essencial. Tem que ser Que muito eu falo, acolhedor, né? claro, não é só nesse momento, né? Mas em vários momentos de doenças que a gente comunica. Você destrói a vida de uma pessoa, se você quiser, com uma palavra. Uma palavra. Né? Então, esse cuidado é importante. E mais do que isso, assim, hoje a gente tem na medicina métodos de diagnóstico muito importantes e muito precoces, né? Por exemplo, existe o NIPT, que é uma avaliação, um exame de sangue, isso é, né, um exame não invasivo, que você colhe simplesmente um exame de sangue e você vai avaliar cromossomo fetal na circulação materna. E aí você consegue detectar doenças e a gente sempre tem indicação de oferecer métodos diagnósticos como esses para mulheres a partir dos 35 anos. Que é né? a prevalência maior, né, de poder acontecer. Exato. A gente nasce, na verdade, o embrião, ele já tem os óvulos dele, o embrião feminino, que ele vai, ao longo da vida, consumir. Tá. E ele só vai envelhecer junto com a mulher, né? Diferente do homem que tem uma renovação ali de espermatozoide, a mulher não, ela vai envelhecer aqueles óvulos ao longo da vida. Então, aos 35 anos, esse é o corte nos estudos, né? A gente começa a aumentar riscos de doenças genéticas que você passa para o teu embrião. Então, isso eu não estou considerando epigenética, eu não estou considerando nada. Eu estou considerando simplesmente idade do óvulo, né? Então, existem métodos que a gente oferece para essa mulher acima dos 35 anos. É claro que existem doenças genéticas antes, né? Então, eu já tive paciente aos 20 e poucos anos que teve, né, síndrome de Down, enfim. Mas a prevalência acaba aumentando muito aos 35, então a gente oferece NIPT, que é esse que eu te falei, que a gente faz um exame de sangue que tem uma falha de método, sim, mas ela é muito baixa. Ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Super importante, né? Você avalia já pontos, espessura de nuca do bebê, falange do quinto dedo, osso nasal. É legal ter nariz grande, né? Quando você é um feto de entre 11 e 14 semanas. Então, o fato do osso nasal ser maior e tudo mais. Então, tem vários métodos. Aí, o morfológico, que é perto de 20 semanas. Os testes invasivos que a gente tinha antigamente, a gente ainda às vezes precisa. Por exemplo, colher líquido amniótico. Ou fazer biópsia de placenta. Mas com o NIPT tendo aparecido, a gente tem um método que é não invasivo e que tem uma eficácia alta e com uma chance de falha muito baixa. Então, você oferece um preparo para aquele casal para receber aquele embriãozinho. Aquele embriãozinho não, aquele feto, aquele bebê, né? Que muitas vezes vai precisar de um cuidado especial, né? Alguns precisam de cirurgia logo ao nascimento. Então, se você tem cirurgias sabe até na barriga, né? Tem cirurgia fetal, sem dúvida nenhuma. Mas aí, assim, casos de doenças de coluninha, né? Tem algumas coisas que podem ser feitas dentro da barriga hoje com a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, sim. E é feito pelo médico ginecologista ou entra um cirurgião de outra especialidade para fazer essa cirurgia fetal? Tem alguns ginecologistas que se especializam nisso, né? Ainda são cirurgias que são feitas muito mais em serviços públicos, né? Ainda tem um cunho muito experimental aí, mas tem ginecologistas, médicos que fazem medicina fetal e que se especializam nesse tipo de tratamento, sim. Assim como gemelares, que tem uma, né? A gente chama de síndrome transfusor transfundido, que é quando um bebê começa a roubar, vamos dizer, sangue do outro ali, existe a cirurgia para você fazer essa separação, uma cirurgiazinha laser que você separa a placenta para tentar cada um na sua ali, né? Deixar cada um na sua, isso. Então, existem, sim, várias coisas que a gente pode... Mas o simples fato de você saber e se preparar emocionalmente com aquilo que a vida vai te trazer em relação àquele bebê, àquela criança aí para a tua vida é importante. Mas também a gente não pode deixar de lado, né, doutora, que isso é uma coisa que vai dar muita facilidade para as pessoas que têm ali tem dinheiro para pagar uma consulta particular, tem ali, né, condições de estar nesse acompanhamento. Mas a gente sabe que também tem muita mulher que nem sequer o pré-natal faz, né, doutora? Não tem acesso, né? Não tem acesso a isso.
É triste, né? É triste. É triste. A gente ainda tem muito a melhorar. Se você olha para o Hospital das Clínicas, você tem, sim, serviço de primeiro mundo. De primeiro né? mundo, mas não Sim. é em todo local, Mas né? nem todo mundo tem esse acesso. A grande maioria não tem. E quando você fala de São Paulo, é uma coisa. Quando você fala de outras regiões do Brasil ou interior, você fala de outro Brasil, né? Outro Brasil. Que não são tem coisas... acesso. E não tem acesso nenhum. Infelizmente, é isso que acontece. Você já pegou, acho que a sua grande maioria está no particular ali, né, doutora? Mas Hoje sim. Hoje sim. Mas quando você atendia também, provavelmente, o público, você chegou a pegar alguma situação, por exemplo, que uma adolescente ou até uma mulher já madura teve o filho e entregou o filho para adoção? No momento ali? Eu não vivenciei de perto isso, não vivenciei, mas vivi muita coisa no SUS, né? Eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, mas a minha especialidade, ginecologia, obstetrícia e depois cirurgia laparoscópica, eu fiz dentro do Hospital das Clínicas, onde eu fiquei por mais 15 anos depois da minha formação. Então, ensinando residente a operar, vivi inúmeras coisas, né? E ali você tem, sim, é um hospital referência do Brasil todo. Sim. Não só do Brasil, né? Vem pessoas de outros países, às vezes. Para aprender ali, né? Atendi pessoas da Angola. Não, para aprender só. Para ser atendido também? Atendidas no Hospital das Clínicas. Olha. Eu saí em 2017 de lá, então eu não tenho como te dizer de lá para cá. Mas é recente, mas, né? É recente. Viver esse momento, a adoção, se não me falha a memória, eu acho que diretamente não. Mas a gente vê bastante isso acontecer hoje ainda, né? E eu acho que esse é um papel importante aí. É uma escolha difícil, às vezes, da mulher que está vivendo, né? Mas para aquela criança é importante que ela saiba o momento de sair de cena e falar, não, a minha responsabilidade até que eu cumpri, eu tive esse bebê. Mas eu não tenho condição de criar, não tenho condição de cuidar. Isso também é um ato de amor, né? Se você parar para pensar, de você não... A mulher ali, imagina, ela dar um filho para adoção de saber falar, eu não tenho a mínima condição, mas eu quero que essa criança tenha uma vida digna, tenha possibilidades, né? É complicado, né? Mas é difícil internamente. Não dá para julgar, né? Porque essa mulher ali também foi... De forma alguma. Na verdade, se eu tiver que julgar, vou julgá-la positivamente, né? Porque ela está se preocupando com aquele ser, com aquela criança, que é o que eu falo como pais, a nossa grande responsabilidade, né? É criar seres, como eu vou dizer, fazer com que aquele serzinho que você trouxe ao mundo seja alguém feliz, que tenha carinho, que seja um bom ser humano. Exatamente. Né? E para isso ele precisa de alguns recursos. Sem dúvida. Em especial, psicológicos. É verdade. Certo? Que a gente tenha esse acolhimento e que você consiga trocar carinho com aquela criança. E que você consiga dar a oportunidade dela ter um futuro bom, né? Exato. Enfim, e muitas vezes, principalmente quando você pega uma adolescente, ela tem pouca coisa ali, às vezes, a oferecer. Não que não tenha, ela tem. Mas é muito complicado, porque ela não consegue. Então, realmente, eu não consigo imaginar uma mãe que deu à luz que não se envolva com aquela maternidade. Né? E eu acho que é um ato muito mais difícil e de muito mais amor ela entregar para alguém que possa fazer isso de uma forma melhor que ela, né? Enfim, sem dúvida, sem julgamentos. Aliás, se tiver que julgar, como eu te disse, julgaria positivamente. Doutora, nessa vida toda aí de fazendo partos e partos, primeiro, você tem ideia de quantos partos você já fez? Quantas crianças você trouxe ao mundo? Tati, sabe que eu nunca contei. Eu lembro que na residência a gente começou a contar isso, mas eu devo ter feito perto dos 100 partos ali já faz tempo. Já faz tempo que o centésimo... Eu terminei a residência em 2000. Olha... E, como eu disse, HC, às vezes em uma noite eu fazia 5 partos. Né? Então, não dá. Eu parei de contabilizar faz tempo, não sei. Não sei te dizer. E outra pergunta também nesse aspecto. Quando o casal faz o tratamento ou já vem lá grávido de gêmeos, qual foi o máximo número que você tirou de bebezinho da barriga de uma mãe ali? Em serviço particular, tanto particular quanto público. Particular 2. Gemelar foi o que eu mais... HC já 3, 4.
Acho que 4 foram Meu difícil, Deus. hein? Eu, né? Mas 5 já vi, mas não fiz o parto. O que Então, acontece, assim, mas doutora? O 3, nível de fertilidade é uma coisa absurda nessa pessoa. O que acontece ali? Que 5? Então, normalmente, claro que existem gravidezes espontâneas de, né? 4 ou 5 bebês, mas é muito raro. Normalmente, essa paciente foi exposta a tratamento. Por isso que hoje existem regras, e hoje você vê muito menos isso acontecer. Porque existem regras na fertilização in vitro do número de embriões que você pode transferir. Desculpa. Porque, assim, você aumenta risco e, assim, você com isso aumenta risco de complicações daquela Tanto da mãe gravidez. quanto do bebê, né? E daquela gravidez simplesmente chegar ao momento de termo. Então, a prematuridade extrema é muito grande nesse momento. Difícil, né? Como é que você... Nossa. Então, hoje vem diminuindo muito com essas leis que foram sendo introduzidas dentro da reprodução humana. É. Mas a gente já viu bastante. A natureza devia deixar só 2, né? Porque você tem 2 peitos pra amamentar, né? Diferente da cachorrinha, da cadelinha, que tem várias tetinhas pra amamentar, né? Eu digo no máximo 2, né? No máximo 2. No No máximo máximo 2. No máximo 2. É difícil. É bem difícil. Quem é mãe de gêmeos sabe dizer isso. Você sabe que uma vez eu tava grávida, eu encontrei um casal no shopping. Eles estavam entrando, o homem com um carrinho duplo e a mulher entrou atrás com mais um. Eu tava numa loja. Falei, meu Deus do céu. 3 meninas. E as 3 estavam em 3 momentos distintos. Uma dormia, a outra estava se esgoelando e a outra estava olhando tudo, né? Olha só. Aí eu fui lá falar com eles, né? Eu falei, gente, que demais. Gêmeas. Uhum. Que demais, tal. Uma mulher super, assim, simpática. Falei, como que foi quando você descobriu? Ela falou assim, ainda bem que eu tava deitada, porque eu ia desmaiar. Ela falou assim, ó, durante a semana eu tenho uma pessoa que me ajuda. Que tem lá uma madeira de um, de outro, né? Tudo certinho. Final de semana, sou eu e ele. Toma um banho na pia, certamente alguém fica sem mamar, porque a gente tudo igual. Então a gente faz o que dá. É isso. Né? Mas Faço o meu melhor. Faço o meu melhor. E que bom que ela tinha essa consciência, né? Porque com um a gente já se cobra. Isso que eu ia falar, com um, não é que só se cobra. Que tempo, eu falo, é tão pequenininho, mas se tiver 10 pessoas ali, 10 pessoas trabalham. É não verdade. Isso? É. Imagina 3. Imagina 3. 2, meu Deus, é difícil. É difícil. São heroínas. Não, sem dúvida, sem Né? dúvida nenhuma. Teve algum caso muito especial que você acompanhou ao longo de toda a sua jornada quanto médica? Nossa, De qualquer Paty. tipo de coisa que te marcou muito, assim? Deixa eu pensar aqui, tive vários casos. Eu brinco às vezes com os pacientes que, assim, eu não posso me emocionar demais, né? Porque eu choro, não pode, né? O médico tem que saber o momento de se emocionar. E é sempre depois, né? Sempre além. Não sei, eu vivi histórias muito legais já na vida. Eu vivi vários pacientes que lutaram anos para engravidar. Tô vivendo um caso emocionante agora de uma pacientinha que tentou engravidar. Engravidou várias vezes e perdeu vários. Vários no comecinho. E vários a gente detectou alteração cromossômica. Aí ela quis tentar, enfim, algumas vezes. Aí, daí a gente falou, não, agora é hora de fazer tratamento, porque nesse caso você ter noção do que está acontecendo com a carga genética daquele bebê é importante, senão você vai perder quantas vezes, né? E agora ela está grávida e já passou das 12 semanas. Então, estamos muito felizes com o resultado. Então, essa é uma paciente que me emociona e que eu tô feliz e com ela nesse momento. Claro. Então, tô lembrando, mas, não sei. Mas, doutora, Paty. trazer, seja qual for o caso, trazer um bebê ao mundo deve ser a coisa mais deliciosa. É uma delícia. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas pro médico também tirou ali, o filho é seu, então cuida agora, né? Mas o pré-natal não é simples algumas vezes, a privação de sono não é simples muitas vezes pra gente também como obstetra, mas não tem coisa mais gratificante na vida. Né? Eu sou privilegiada. Sem dúvida, fazer o que gosta. Sem dúvida nenhuma. Você Sem sempre dúvida. quis ser médica ginecologista? Acredita que não? Não? Eu decidi pela medicina, eu tinha pouco disso na minha frente. O que eu vou fazer no meu futuro? Eu pensei muito pouco sobre isso. Acho que eu vivi a minha adolescência intensamente e não pensava tanto lá na frente.
E fui ao longo do colegial. Na minha época era colegial. Colegial, Agora não é mais. Mas decidi mesmo no finalzinho, no terceiro ano do colegial, do ensino médio hoje. A prestar medicina. Tinha poucas pessoas da minha família. Meus pais estão longe de ser médicos. Meu pai é advogado, a minha mãe era professora. Depois acabou parando de trabalhar para ficar com os filhos. Então, não, eu decidi isso realmente no finalzinho, quando eu tive que tomar atitude. E aí passei logo de cara depois do colégio. Então, foi tudo uma surpresa. Mas eu fui me encantando com a medicina. E quando eu decidi fazer medicina, eu fiz muito pela pediatria, porque eu amo criança. Mas aí eu vivenciei na faculdade um momento muito complicado na pediatria, no hospital infantil lá de Santo André. E vi que não era para mim, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva. E aí eu vi que ver uma criança sofrer para mim é muito complicado, sabe? E eu peguei um caso de uma menina que teve um broncoespasmo e entrou em mal asmático, que não melhora, precisou ser entubada e tal, e transferida de hospital. E aquilo me chocou. Fez muito mal. Não que eu não me emocione, é claro, com várias situações. É óbvio, a gente é ser humano, é que a gente aprende aos poucos a lidar com aquilo. Sim. E fala, depois o que você faz, né? Eu tenho que resolver o problema. Depois o que você faz com você vai resolver na terapia, exatamente, na análise, seja lá o que for. Mas eu decidi sair da pediatria por causa disso. Porque eu falei, eu não posso, eu tenho que saber resolver o problema. E depois me emocionar, né? E ali eu vi que não dava, mas todas as áreas que eu passava, porque a gente passa no internato, são 4 anos básicos, mas dentro do internato, que é o momento onde o aluno entra no hospital, ele vivencia ou hospital ou ambulatórios, cada especialidade. E aí ele consegue escolher a especialidade dele, né? Aí, toda a área que eu passava me encantava. Só não a neurocirurgia. Eu acabei casando com um neurocirurgião, mas era a única área que eu falava assim, essa cirurgia eu não quero entrar. Alguém quer ir no meu lugar, né? Porque eu não gostava muito, mas não gostava porque tinha um pouco de aflição da cirurgia. É muito lindo pensar numa neurocirurgia. Mas não era a minha praia, né? Mas me encantei e pensei em fazer várias coisas. Aí, realmente, o que me fez buscar a ginecologia obstetrícia foi a cirurgia laparoscópica, que foi a minha especialidade, e a obstetrícia. O parto me encantou. E além da faculdade, do internato, eu ainda saía e ia fazer plantão voluntário de obstetrícia nas maternidades. Então, inclusive maternidade de São Paulo, eu fui. E aí foi aquilo que me encantou. Então, a obstetrícia, a maternidade, para mim, é super importante. Apesar de ser a loucura da minha vida, porque é aquela que não me deixa viajar, é aquela que me priva de algumas situações familiares. Você sempre tá sob alerta ali, né? De um parto, sempre. Sempre. Sua filha, você acha que sua filha vai seguir pra obstetrícia ou pra neurocirurgia ou outra coisa qualquer? Eu não sei, ela não tem. Não, ela fala que a vida do obstetra, ela não quer. Nisso ela não gosta. A ginecologia em si, não é que ela não gosta. Eu acho que ela até vai gostar quando ela passar e viver aquilo. Mas ela é muito certinha, assim, sabe? Muito metódica. Então, a falta de previsibilidade na vida, acho que a incomoda mais do que a mim. Diferente da minha pequena, que faz as coisas conforme vão acontecendo, entendeu? Mas acho que não. Neurocirurgia, não sei. Não sei, de verdade, acho que não sei. Acho que não sei não, né? Não sei. Acho que ela vai acabar fazendo alguma coisa cirúrgica, porque ela fala que ela gosta de cirurgia, mas vamos ver. Tem muito tempo, né? São 6 anos. São 6 anos, né? Tem muito chão pela frente. E, doutora, se a gente pudesse falar hoje, respondendo a pergunta, maternidade tem idade? A minha resposta é depende. Do ponto de vista médico, tem o ideal. Tem o ideal. Tem o ideal. Que seria o que eu falo, se eu pudesse escolher só isso, se a minha única escolha fosse essa, engravide entre 20 e 32 até 35 anos. Esse é a maior taxa de sucesso naquele momento, enfim, é onde a gente acha as maiores taxas de sucesso. Mas a vida não é assim. Não é. A medicina evoluiu muito.
Então, a gente tem recurso de diagnóstico precoce para as mães ou para as mulheres que engravidam. A gente tem aí infinitas coisas para você melhorar o prognóstico de uma gravidez depois dos 35, 40 anos. E eu acho que o pior momento para engravidar é a adolescência. Né? Acho que sim. Mas o mais importante de tudo, se é uma coisa que eu posso deixar aqui, é primeiro lembrar que a mulher tem prazo de validade, entre aspas. Então, que a gente consiga se precaver para depois não se frustrar. Sim. Certo? E mais do que isso, que as pessoas aprendam a cuidar da saúde hoje, não só lá na frente. Não só lá na frente. Esse é o seu recado. Esse pra é o meu mulherada recado. em casa. Acho que é meu recado. Legal, doutora. Ficaremos horas aqui, né? Falando da saúde da mulher e de quanto a maternidade é uma coisa incrível nas nossas vidas, né? Super importante. A gente fez um episódio outro dia que era o parto da mãe, que a gente falou que a gravidez ela não é glamurosa o tempo inteiro, né? Não é um conto de fadas, mas ter um bebê nos braços é uma coisa que é muito gratificante também, né? Incrível. Falo que é uma emoção incrível. E eu vivo essa emoção de outras pessoas. Isso é demais, né? Demais. Mas também, assim, não ter é uma opção hoje. É uma opção e tudo bem. E eu vejo pessoas muito realizadas e que optaram por não ter. Mas uma coisa é fato, né? Eu sempre entendi que, assim, tem um casal onde se um quer muito e o outro não quer nada, esse casal ali vai ter... Eu acho que essa relação tá fadada ao fracasso. Sem dúvida. Tem que ter um alinhamento muito certo de ou não vamos ter mesmo, nenhum dos dois quer, ou vamos seguir juntos nessa batalha aí. Porque um querer muito e o outro não é justo nem com o que quer e nem com o que não quer, né? Lá na frente, se você fala, né, eu quero muito, mas ele não quer, tudo bem, você vai jogar essa culpa nele, né? Vai jogar e vai ficar frustrado, né? Vai se frustrar. Uma coisa que você queria, que você entregou na mão de outra pessoa. Não. Quando a gente quer, a gente tem que ir atrás, né, gente? Seja o que for. Sem Doutora, estamos chegando aqui no fim. Agradeço muito a sua presença e dizer que, assim, que honra ter você aqui falando disso e parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Adorei nosso bate-papo aqui. Eu acho que nós nos acrescentamos sempre, né? A gente está sempre aprendendo na vida. Sem dúvida. Então, adorei estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Espero ter conseguido ajudar aí nas decisões de algumas pessoas. Fala aqui para a câmera, como que as pessoas te encontram? Bom, eu sou ginecologista, atendo em consultório particular. Então, se vocês quiserem me encontrar nas redes, pelo Instagram, o Clínica Renata CF, podem me procurar lá. Eu atendo no consultório na Vila Olímpia. Tá. Então, jogar meu nome no Google, vocês encontram aí os contatos pra gente. Legal. Tá? Doutora, nosso patrocinador Alfa Artesanal vai deixar um presentinho pra você no final, que são empanadas deliciosas. Tá bom? Delícia. Obrigada, Alfa Artesanal, sempre com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado disso, esse papo incrível que eu tive aqui com a doutora Renata. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.